pessoal, sou Teleida Laporta. Nós estamos hoje aqui com as nossas queridas colegas da nossa comissão de negociação, mediação e arbitragem, região sudeste da ABA. Nos reunimos aqui para trocarmos algumas ideias sobre mediação e outros insights aí que podemos discutir aqui com vocês, tá? Então, o que eu queria que vocês trouxessem para a gente poder aqui criar um pouco desse conhecimento, o que vocês entendem como está o cenário atual da mediação no Brasil? Nós temos uma lei, né, de 2015, a 3.140, muita coisa aconteceu de lá para cá, nós temos várias leis esparsas aí que estão trazendo o cabimento da mediação. E vocês, enquanto mediadoras, advogadas, profissionais, como é que vocês estão se membros, né, da nossa comissão de negociação, mediação e arbitragem? Então, não sei, Camila, se quiser trazer algumas ideias, depois a gente vai aqui compactuando. Eu acho que o cenário hoje da mediação no Brasil, ele tem se mostrado muito mais favorável para a gente utilizar esses métodos autocontributivos para a solução dos conflitos. Tem ajudado a desafogar, né, o nosso judiciário, que é sempre muito assoberbado, mas eu ainda penso que os nossos passos ainda estão um pouquinho devagar. A gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais, os advogados precisam utilizar melhor esses métodos para os seus clientes, oferecer esse método como uma porta mesmo de acesso à justiça. Vocês acham que o recorte certo é da mediação, ela objetivar o esvaziamento do judiciário, ou ela trazer um modelo comunicacional dialógico em que oportuniza realmente as pessoas, como a gente usa muito, né, empodera as pessoas para elas tentarem ao menos passar por um procedimento de conversa, de diálogo sobre aquele determinado conflito? Porque a gente tem muito esse pano, né? É porque o judiciário, nós temos mais de 100 milhões de processos e o tempo médio do processo é muito longo, etc. Tudo isso é uma realidade, mas será que esse é o objetivo realmente da mediação? O que vocês... Olha, eu acho que a mediação tem dois pontos. A questão de dar a entender à sociedade, porque sempre foi estimulado muito a judicialização. Então, mostrar o seguinte, que você pode decidir o seu conflito. Você não vai colocar esse poder na mão de um terceiro para decidir a sua vida. Então, você vai decidir ali. E, por outro lado, tem a justiça, que tanto ficou ali com acesso, todo mundo tem acesso, só que está de uma forma que está difícil a gente encontrar uma solução para vários processos judicializados, a demora do judiciário, que infelizmente não está dando conta, o Estado já não está comportando isso, é uma solução para os dois lados, tanto para a justiça em si, para o judiciário, quanto para as pessoas, e as pessoas terem noção que elas podem decidir as suas questões, as suas lides. Pelo menos é o que eu penso quanto à mediação. Eu falo, a mediação é a solução. Muito bem. Eu acredito que a mediação tem uma grande questão para a sociedade, economia de tempo, economia de dinheiro, custo Brasil fica melhor, mais atrativo. E eu acredito também que a mediação, assim, muitos advogados têm resistência à mediação porque foram graduados para o conflito, para o litígio. O contencioso chama atenção, né? Quer dizer, tem advogado que, se você perguntar assim, se você não for fazer audiência, o que você faz, né? Ele não sabe ser um negociador, um orientador de negócio, consultivo, que o direito europeu, internacional, americano já está mais na arbitragem. O Canadá está bem mais avançado que a gente. Então, acho que quando a gente pensa em custo, é o caminho. Mas a gente ainda precisa também ter uma questão cultural para a advocacia. O advogado tem que parar de ser só o processador e ser o negociador. E isso, infelizmente, os cursos de direito ainda não falam isso pra gente. A gente faz na graduação, nos cursos todos, a gente é criado e orientado a processar. Isso para o Brasil é um custo muito alto, para a sociedade é um custo muito alto, porque o judiciário está aí afogado, cheio de coisa. Então, eu acredito que a gente tem que colocar essa cultura. Olha, o menos é mais. Podemos também trabalhar com o direito preventivo, porque a negociação é preventiva. E quando você tem um contrato de mediação ou de arbitragem numa negociação entre empresas, você consegue evitar, assim, ó, antes de eu ir para o judiciário, eu vou negociar, tentar o acordo. A chamada notificação extrajudicial. Sim. Seria Então, acho que essa é a grande vantagem. Só que a gente também, a maior dificuldade não são os clientes, as empresas. Eu acho que ainda é um pouco a advocacia que é criada nesse contencioso.
jovem advogado, o advogado iniciante, ele tem a dificuldade porque ele pensa no custo, mas o pensamento dele é no custo direto da cobrança de honorários. Isso que eu ia perguntar. É? Será que não é uma cultura de ele achar que a mediação vai ganhar menos, Menos. que a remuneração dele, Vai ser o menor. prolabore vai ser Isso, menor? porque não dá. Realmente, um processo que você vai gastar 10 anos para cuidar, você cobrar o mesmo preço de um processo que vai gastar aí, por exemplo, 3 Mas é porque meses. falta né? também, talvez, ensinar na academia o custo da decisão de litigar. Por isso a gente não vê em nenhuma grade de nenhuma universidade a análise desse custo da decisão de litigar. Quando ele faz esse custo, a análise desse custo da decisão de litigar, ele automaticamente ele vai perceber que aqueles honorários que ele cobrou lá no início, para ele, num processo cuja duração razoável leva 15 anos, ele já está no prejuízo. Então, na verdade, o advogado, o jovem advogado, ele tem que perder o medo da mediação. Ele tem que utilizar esse método, esse modelo, para ganhar dinheiro também com esse modelo. E aí ele vai ter um retorno, talvez não tão alto de início como num processo, mas mais rápido, mais efetivo. O cliente fica mais satisfeito, Fideliza, né? Fideliza e retorna. Ele vai pensar outras vezes, quero resolver o meu problema dessa forma, porque para mim, cliente, foi mais rápido, foi mais barato, tive um outro problema, que é problema que não falta, né, gente? Toda hora. Menos desgastante. Gente, né? e é uma situação muito interessante, Camila, porque veja, vamos pensar o seguinte, você cobrar 10 mil reais num processo que demora 10 meses, o custo é R$1.000 mês. Se a gente pensasse que o cliente fosse pagar por mês de duração, e se esse processo durar 10 anos? Você cobrar 15, 20 mil reais, divide isso por 10 anos, né? Então, 15, 20 mil reais, que seria o dobro, né? O problema é porque a conta que se faz é aquela conta imediata. E processo judicial, ou uma disputa, um problema que o cliente apresenta, para o cliente é algo imediato, é algo urgente, né? Mas para o advogado, ele não é imediato, ele não pode ter o pensamento do imediatismo. Porque hoje, no Justiça em Números que saiu, nós temos 226 milhões de processos ativos no Brasil. E nós temos 210, 212 milhões de brasileiros. Tem mais processo do que pessoas no Brasil, né? E o maior litigante é o poder público. Sejam as empresas públicas, né, as autarquias, o próprio Estado, de uma forma geral, seja município, Estado ou federação, né, União. Então, assim, isso, quando você faz uma conta, eu ouvi recentemente o ministro Barroso falando numa palestra, que ele tem no gabinete dele 10 mil processos. Ele falou, se eu trabalhar direto 24 horas por dia durante um determinado... Vou demorar lá 10 anos, 8 anos para poder analisar os processos. Então, assim, a gente precisa pensar nessa resolução de uma forma mais célere. Por quê? Porque quando você tem excesso de demanda, a contraprestação jurisdicional ela não é adequada. Porque ela não fica efetiva. Não fica Mas eu acho que também a questão cultural, o advogado graduando quando sai da faculdade, como ele sabe assim, tem a tabela da ordem pelos preços, já é ele acha que aquilo é o parâmetro para sempre. E como na mediação vai depender do que foi feito no contrato, ou muitas vezes do custo dessa mediação, que o profissional acaba falando assim, não, eu prefiro litígio. Mas a tabela de honorários de São Paulo, ela tem 4 ou 5 requisitos dos honorários dos advogados que vão atuar em mediação, o valor hora, Então, mas se ele deveria for ser fazer, mais, né? se ele for fazer um DSD, se ele for elaborar um O que é um termo, DSD? é o desenvolvimento, né, da solução de disputas, né, você fazer um projeto exato específico, então tem um valor lá específico do DSD. Então a nossa tabela de honorários de São Paulo tem, acho que se não me engano, uns 4 ou 5 requisitos já certinho de honorário para o advogado que vai trabalhar na mediação. É uma informação boa pro Então, mercado, né? então Porque ele muitos tem um advogados não devem parâmetro. saber que tem essa tabela, porque a gente só fala assim, tabela de honorários de Na competidor, advocacia, né? mas é a então, tabela de honorários da advocacia atuando no método autocompositivo, trabalhando na E a mediação. gente tem na que lembrar que negociação, os é bem próprios interessante. tribunais hoje têm